Arena Alterosa. Oferecimento. Verona Segurança. Sempre protegendo seu maior patrimônio. Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa. Eu sou o Lucas Girardi e vou ficar na sua companhia. E comigo aqui hoje, o Everton Maradona, ele que é meia do Tupi. Tudo bem com você, Everton? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí para a gente bater um papo aí. Beleza. E também o Marcelo Enes, ele que é um dos organizadores da Copa Alterosa Sub-20. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, Everton. Prazer estar aqui com vocês novamente. Tá certo. E agora vamos começar o nosso bate-papo. Inicialmente, a gente vai falar da Copa Alterosa Sub-20. A última rodada da primeira fase aconteceu no último fim de semana. 8 equipes se classificaram para as quartas de final. E os confrontos já acontecem neste final de semana. Marcelo, como que foi essa última rodada? Teve time se classificando aí no finalzinho com empate? É verdade, foi uma rodada muito emocionante. A equipe de Laranjal tinha vantagem de empatar pelo saldo de gols que ele fez na competição. A equipe do Independente de Argirita precisava da vitória a todo momento. Foi uma grande partida, a equipe de Argirita vencia até o final do segundo tempo. A equipe do Laranjal, do 15 de novembro, conseguiu um empate e conseguiu entrar nessa última vaga, preenchendo os 8 classificados para as quartas de final. Maradona, quando o time se classifica aí no finalzinho, né? Dá uma satisfação ainda maior, dá um gostinho ainda maior, ser aquela coisa suada. Você já passou por uma situação como essa? Como é que é essa sensação? Já sim. É um alívio, né, que dá na gente. Sabemos que o jogo está sendo difícil, está sendo aquele jogo disputado, mas no finalzinho a gente vai lá e faz um golzinho. É um peso que a gente tira aí, é um alívio muito grande. Então vamos dar uma olhada na classificação para ver quem foi que melhor, quem mais se destacou nessa primeira fase. Vamos lá. Os 8 primeiros colocados, no geral, foram os classificados. Em primeiro lugar, com 13 pontos, ficou 15 de novembro de Rio Novo. Em segundo lugar, também com 13 pontos, a seleção de Cataguases. E depois, o Matias Barbosa em terceiro, todos os 3 primeiros com 13 pontos. Em quarto veio o Berabinha, em quinto, Edcar, em sexto, Santana do Deserto, em sétimo, o 15 de novembro de Laranjal. Esse é o time que o Marcelo falou, que empatou no finalzinho, se classificou. Em oitavo, o Ribeiro Junqueira. Esses 8 times, Marcelo, vão se enfrentar agora nesse final de semana. O que a gente pode esperar para essas disputas? E a gente lembrar para o pessoal de casa que no regulamento, ao contrário do que a gente vê no futebol profissional, não tem saldo qualificado, né? Aquele famoso gol fora que vale mais, e nem o saldo de gol conta. Então isso deixa uma coisa, o jogo mais pegado, né? É verdade, as partidas elas ficam mais equilibradas por não haver essa diferença de gol. Então, o que faz a classificação da equipe é a equipe que conquistar o maior número de pontos, né? Então, não existe também a prorrogação. Se os jogos terminarem empatados, já serão logo a disputa de pênaltis. E o equilíbrio, Lucas, das equipes, ela foi muito grande ao longo da competição. A equipe do 15 de novembro já é uma equipe muito experiente, muito forte, terminou em primeiro, a diferença de gols, a seleção de Cataguases é a atual campeã da competição. O time de Matias Barbosa, a base, foi vice-campeã do campeonato, né, da Alterosa do adulto no primeiro semestre. A equipe do Berabinha vem da disputa do campeonato mineiro de juniores. Então, assim, as equipes se prepararam muito bem. A equipe do Edcar já vem montada já há uns 3 anos, eles vêm disputando competição com a mesma base. Então, as equipes sim, se prepararam muito bem, né? O Ribeiro Junqueira, que entrou como 8º, né? A pior campanha dos 8 classificados, mas é uma equipe de muita tradição, de bons valores, bons atletas. Então, uma equipe muito bem treinada pelo Caio também. Então, acredito que, assim, não há favorito nesses confrontos agora. As equipes estão muito preparadas e o nível técnico da competição só vem subindo. Então, para a gente encerrar o assunto da Copa Sub-20, vamos mostrar os próximos confrontos. A gente acabou de ver aí algumas imagens, né, desses jogos que aconteceram nessa primeira fase.
Agora vamos dar uma olhada nos confrontos das quartas de final. Então, o 15 de novembro, de Laranjal vai enfrentar a seleção de Cataguases no sábado, às 3 da tarde. E em Santana do Deserto enfrenta o Matias Barbosa, também às 3 horas da tarde. E os outros dois confrontos. Ainda no sábado, o Edcar enfrenta o Uberabinha, em Eubanque da Câmara, às 15 horas. E no domingo, o único jogo do domingo, Ribeiro Juqueira e o 15 de novembro de Rio Novo, em Leopoldina. Então agora nós vamos falar da Série D. Tombense está aí em primeiro lugar na sua chave e vai enfrentar no próximo jogo o Lusiânia. Tombense então está pertinho de classificar para a segunda fase da Série D. Vou falar aqui agora um pouquinho com o Everton Maradona. Everton, você está aí disputando a Série C, o Tupi já passou pela Série D, obviamente. Como é que é essa competição? É uma competição dura, essa disputa, essas séries de acesso? É complicado, né? Ainda mais a Série D aí. Eu nunca disputei, mas a gente acompanha, né? A gente sabe que todo jogo é uma final, uma derrota já fica um pouquinho complicado para a equipe. Mas como a gente pode ver aí, a gente observa que a equipe da Tombense está vindo bem, né? A gente fizemos um amistoso contra eles e a gente viu que lá tem bons jogadores e é uma equipe que vai chegar. E vocês acham importante esse fortalecimento do nosso futebol regional? Tupi está na Série C, aí em vias de se classificar para a próxima fase. Também agora Tombense em vias de se classificar para a próxima fase da Série D. É importante esse fortalecimento do nosso futebol regional? Lucas, é muito importante porque o futebol de Minas é um futebol tradicional, é um futebol de revelar bons valores. Então, assim, é muito gratificante para nós que militamos nessa parte do esporte, né, que é o futebol, tá acompanhando esse renascimento do Tombense, esse renascimento do Nacional de Muriaé, um clube de tantas tradições. Então, para nós é muito valoroso isso. A gente gostaria que mais clubes da nossa cidade, igual o Sport e o Tupinambás, também retornassem às suas atividades profissionais. Então, para nós é gratificante ver essas equipes também voltarem a se destacar no nosso cenário. Para você, Everton, ver os times aqui da região onde você atua, começando a se desenvolver, isso é importante? Você acha que é importante ter um futebol forte na região onde você atua? Eu acho válido, né? Eu sou mineiro, a gente torce para o futebol de Minas crescer cada vez mais, não só no Brasil, mas mundialmente, né? E eu acho que é isso, eu acho que o pessoal tem que dar essa força mesmo para o Tupi, para Tombense chegar para uma Série C, uma Série B. Quanto mais clube tiver aí nas elites do futebol brasileiro, para Minas Gerais vai ser uma boa. E ainda falando desse crescimento dos times da nossa região, o Nacional de Muriaé está em primeiro lugar na chave na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Lembrando que da segunda divisão ele vai para o módulo 2 e depois para o módulo 1. E antes da gente ir para o nosso intervalo, um recado rápido. Nesse final de semana tem o Ciclo Sesc. Quem gosta aí de pedalar pode participar, é de graça. Basta ir lá na Praça da Estação a partir das 8 horas no domingo. E quem quiser se inscrever, fazer uma inscrição gratuita para retirar um kit, basta levar 1 litro de leite longa-vida e outras informações pelo telefone 3311-6930. E a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Arena Alterosa e agora nós vamos falar do Tupi, que enfrenta nesse final de semana o São Caetano aqui em Juiz de Fora. Comigo hoje na bancada o Everton Maradona, ele que é meia atacante do Tupi, e também o Marcelo Enes, ele que é um dos organizadores da Copa Alterosa Sub-20. Então, para a gente começar o papo sobre a participação do Tupi na Série C, o time que está aí perto de se classificar para a próxima fase e o acesso à Série B cada vez mais próximo, vamos dar uma olhada na classificação. A gente vê que o Tupi ele está em segundo lugar, mas divide em número de pontos empatado com o Mogi Mirim. Em terceiro lugar vem o Madureira, em quarto Guaratinguetá, quinto Caxias, sexto Macaé, sétimo Guarani, oitavo Juventude, nono São Caetano, que é o adversário desse final de semana, em décimo Duque de Caxias.
Maradona vai jogar agora contra o São Caetano. O São Caetano é um time que já esteve aí na Série A, já disputou final de Campeonato Brasileiro, já disputou Libertadores e agora está aí na zona de rebaixamento. Vocês jogando contra eles agora, vai pesar o quê? Esse histórico ou o momento? O azulão é o azulão ainda para vocês ou é um time que está em pé de igualdade? A gente não pode negar que o São Caetano já foi um time aí de grande porte, né? Mas a gente tem que analisar também o momento, né? Sabemos que o momento do São Caetano não é bom. Disputando uma Série C, eles estão vivendo uma realidade totalmente diferente dos anos passados. Mas o jogo vai ser difícil, não só porque eles querem sair do rebaixamento e a gente quer classificar o mais antes possível, né? Então acredito que vai ser um jogo bom, um jogo disputado, vai ser um jogo, acredito que as duas equipes têm que sair, mais eles sair para o jogo porque precisa do resultado, mas a equipe do Tupi está preparada. Então vamos dar uma olhada na rodada desse final de semana para ver como é que fica essa situação, ver se o Tupi, como que vai ficar os outros jogos, ver se o Tupi tem chance aí, né, de passar o Mogi nessa rodada. A gente vê que o Guaratinguetá vai jogar contra o Juventude, o Duque de Caxias enfrenta o Macaé, isso no sábado. No domingo, Caxias enfrenta o Madureira, o Tupi e o São Caetano, e o Mogi vai jogar fora contra o Guarani. O Guarani também é um time de tradição. Expectativa de conseguir ultrapassar o Mogi, assumir a ponta nessa rodada? Você acha que o Tupi vai vencer e também o Mogi pode tropeçar por jogar fora de casa, Maradona? Tudo pode acontecer, né? A gente, primeiramente, tem que pensar no Tupi. Acho que a gente fazendo o nosso dever de casa bem feito, acredito que a gente tem grandes possibilidades de 2 rodadas antecipadas de podermos classificar. E então a gente tem que entrar com a seriedade de sempre, com os mesma vontade que a gente vem entrando como dentro, como fora de casa. E é uma oportunidade boa a gente jogar aí diante do nosso torcedor, diante da nossa torcida, jogando em casa, nós mais que nunca motivados. Então a gente está preparado para esse jogo aí. Então a gente fica aí nessa torcida para que o Tupi realmente já consiga talvez se classificar com essas 2 rodadas de antecedência. Então, agora vamos mostrar os destaques dessa rodada da Série A. Ontem o Cruzeiro ele venceu e o São Paulo, que é o segundo colocado, perdeu de virada para o Coritiba. O Cruzeiro voltou a ficar com uma boa folga na liderança da Série A. Vamos ver os gols dessa rodada. Com 4 atacantes, a promessa era de um time ofensivo. Mas quem saiu na frente foi o Flamengo. Juninho deu bobeira e o argentino Canteiro se aproveitou. Deola perdeu a dividida e Eduardo da Silva cruzou para Alexandro marcar. 2-0. O técnico Dorival Júnior colocou o meia Valdívia, que voltou de mais uma lesão. E assim, o Palmeiras chegou. Diogo bateu cruzado e venceu Paulo Vitor. Valdívia achou Vitor Luiz, que soltou uma bomba para empatar. A reação parou com a expulsão de Valdívia. Ele deu um pisão em Amaral e levou o cartão vermelho. A partida terminou em 2-2. No Mineirão, Alisson abriu o placar para o Cruzeiro. O meia chutou e a bola desviou no zagueiro. No segundo tempo, Marcelo Moreno, artilheiro do campeonato, ampliou. Placar final, 2-0. O São Paulo, que estava na cola do Cruzeiro, perdeu de virada para o Coritiba. No final do primeiro tempo, o Pato ajeitou de cabeça para Michel Bastos fazer 1-0. O Coxa empatou com o Helder. Logo depois, Joel virou o jogo. No final, o atacante ainda fez o segundo dele no jogo e ampliou a diferença. 3-1 Coxa. O Fluminense perdeu para o Vitória na Bahia. Aos 18 minutos de jogo, Conca cruzou e Cícero completou. No segundo tempo, em cobrança de escanteio, Diney empatou de cabeça. William Henrique recebeu sozinho e virou o jogo. Vinícius ainda aumentou a diferença para os baianos. 3-1. Com a derrota, o Fluminense saiu do G4. No último final de semana, o São Paulo tinha diminuído essa diferença para o Cruzeiro, vencendo o jogo do time aqui de Minas. Estava em 4 pontos a diferença, agora voltou para os 7 pontos. Marcelo, essa situação, o Cruzeiro abriu de novo 7 pontos.
o título vai ficar aqui em Minas de novo esse ano? Eu acredito que sim, a equipe do Cruzeiro ela é muito bem estruturada, manteve a base do ano passado, procurou se reforçar em algumas posições que necessitavam. Então, assim, tá mantendo bem a regularidade, eu acredito que vai ser difícil tomar esse título do Cruzeiro. Vamos voltar a falar agora do esporte local. Essa semana acontece a Semana Paralímpica em Juiz de Fora. A gente conversou com o secretário de Esportes, o Francisco Canali, que vai falar dessa iniciativa que incentiva o esporte paralímpico. Desde que criamos o JF Paralímpico em 2013, tínhamos já o objetivo de trabalhar as Semanas Paralímpicas. E hoje Juiz de Fora conta com 2 Semanas Paralímpicas, no primeiro semestre e no segundo semestre de cada ano. Através deste programa, várias pessoas têm a oportunidade de participar, ter conhecimento sobre diversas modalidades e, é claro, trazer esta criança, esse adolescente, esse adulto, enfim, independente da idade, a pessoa que tem algum tipo de deficiência que queira participar, será sempre uma alegria muito grande poder trazer essas pessoas para uma maior concentração de esportes dentro da área paralímpica. Pois é, quem se interessou, hoje às 2h30 tem o goalball e amanhã tem o atletismo. E quem quiser outras informações pode ligar no 3690-7853. E hoje também quem vai entrar em quadra, não em campo, é o vôlei da UFJF. O time veio de derrota, perdeu de 3-0 em casa para o Minas e volta a enfrentar o time, só que hoje a partida é em Mariana. Então, a gente tem algumas imagens mostrando esse desempenho, né, do nosso time do vôlei, desempenho que até agora nesse Campeonato Mineiro não está muito satisfatório. Todos os 3 primeiros jogos o time perdeu, então precisa de uma vitória. Começar perdendo 3 derrotas seguidas, independente do esporte, isso vai pesar para o atleta, né? É complicado, né? É bom você começar ganhando, porque dá uma motivação a mais, um ânimo a mais para a equipe, né? E agora você começar com 3 derrotas é complicado, mas aí que tem aquela, você buscar força, né? Da onde não vem, onde você tem, não tem, e para que a equipe possa recuperar, né? O mais rápido possível, porque também não pode deixar 3 derrotas, 4 derrotas, 5 derrotas, isso aí vai acumulando as derrotas e fica mais complicado, né? Tá certo. Essas aí foram as palavras do Everton Maradona. Torcer para que o time realmente consiga tirar essas forças para se recuperar. Joga hoje contra o Minas em Mariana e no final de semana vai a Montes Claros enfrentar o time de Montes Claros. Então a gente torce para que o vôlei da UFJF se recupere nesse Campeonato Mineiro. Agradeço a sua companhia, acabou o Arena Alterosa, a gente fica por aqui. Tchau! Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio.